AdaptCast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia. Pessoas, bem-vindos a mais um AdaptCast. Aqui é Hilário, eu sou gerente de marketing da Adapt. Nesse cast nós iremos falar um pouquinho sobre cultura empresarial. Como criar a sua, como manter, como estruturar e saber se a importância da missão, visão e valores para uma empresa. Se isso realmente vale a pena você ter, se isso muda alguma coisa na sua rotina, se isso afeta os membros, né, a motivação dos membros, a eficácia dos membros ou qualquer coisa do tipo. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos retornando dois convidados que já participaram do AdaptCast. Então estamos aqui de novo com o diretor de cultura empreendedora da Juniores, Marcelo. Fala galera, muito bom estar aqui de volta no AdaptCast, é uma honra estar aqui. E me apresentando rapidinho para vocês, muito prazer, meu nome é Marcelo, sou diretor de cultura empreendedora aí na Juniores. Então lido diretamente com a vivência que cada pessoa na EJ está tendo, e isso passa muito pela cultura organizacional que a EJ tem. Além disso, sou pós-júnior da Arquipolis, a nossa EJ de arquitetura e urbanismo aqui da Juniores. Além disso, tô aí há 4 anos mais ou menos em média, tenho um tempinho bom já. E, curiosidade, sempre trabalhei ali na área de vendas, então comunicação é comigo mesmo. Olha aí, outro velho de Mesh voltando ao AdaptCast, só que agora é pós-júnior da Adapt, estamos aqui com o Cauê. E aí, pessoal, muito bom estar aqui de volta para conversar um pouquinho com vocês, dessa vez para falar um pouco sobre cultura empreendedora. Bom, hoje passei pela transição que eu comentei no último podcast, estou como Product Design na Yoga Tecnologia, que a gente trabalha com sistemas de gestão. Sou pós-júnior, fui da Adapt, da Juniores, da Brasil Júnior, e estamos aí para conversar um pouquinho com vocês. E também outra figurinha carimbada do AdaptCast, estamos aqui de novo com Abraão Martins. Salve, salve, galerinha. Boa noite. Abraão aqui, vice-presidente da Adapt. Tamo junto. Fazendo sua estreia no AdaptCast de outra EJ do Espírito Santo, estamos aqui com Nara Oliveira. Oi, gente. Prazerzaço estar aqui na AdaptCast estreando e falando de uma coisa tão legal e importante que é a cultura empresarial. Para quem não conhece, sou a Nara, curso Economia na UFES e atualmente sou diretora-presidente da CJA e conselheira da minha federação também. E, assim, uma curiosidade que eu gosto também para vocês conhecerem um pouquinho mais, eu amo uma praia, amo açaí, é o meu doce preferido. E também gosto muito de falar sobre o MEG. Excelente. Rapaz, gostei. Da próxima eu quero botar uma curiosidade sobre mim também. Você tá em todo o programa, vai ser todo o programa uma curiosidade aleatória. É verdade, cara, é verdade. Olha só, para começar esse papo, queria conversar um pouquinho sobre cultura empresarial, cultura organizacional, porque o nosso cast, ele lida com empresas juniores, com estudantes, universitários, e eles estão se inserindo no mercado de trabalho, então hoje em dia a gente pode escolher para onde a gente está indo, então a gente vê como que é a cultura da empresa, se a gente se identifica com a cultura da empresa, e aí sim a gente presta o processo seletivo, mas também a questão do empresário júnior, nas EJs, eu entendo que uma cultura empresarial, ela se forma não necessariamente quando uma EJ é criada. A EJ precisa ter um caminho, e aí a cultura ela vai surgindo conforme os objetivos que os atuais gestores da EJ, os atuais diretores têm. E aí eu queria saber, primeiramente, para começar esse assunto, do Marcelo. Marcelo, qual que é a importância de uma cultura empreendedora? Para que serve? Por que eu deveria começar a pensar nisso se a minha EJ nunca teve ou se eu nunca dei a importância necessária para isso? Eu acho que assim, quando a gente tá falando de cultura, é muito importante a gente entender, no fim das contas, o que é. Então quero dar um passinho atrás aqui pra gente lembrar um conceito básico de o que é cultura. Então quando a gente tá falando sobre cultura, num geral mesmo, a gente tá falando sobre ações, sobre ritos, sobre hábitos que identifiquem uma certa população de alguma forma. E aquilo dá significado para aquelas pessoas. E quando a gente está falando sobre tanto o nosso contexto empresarial, seja ele sênior ou júnior, a vivência que você está tendo dentro daquela empresa, ela vem muito da cultura que aquela empresa tem. Porque quando você está falando sobre ter uma cultura organizacional, a sua empresa ali ter uma cultura forte, você está falando basicamente sobre a identidade da sua empresa. E sobre como aquilo ali sobre como a sua empresa de fato se coloca, como a sua marca se coloca.
tanto para fora, né, pro mercado, quanto para dentro, de fato, com, né, seus colaboradores, todo mundo que tá ali fazendo aquilo ali acontecer, de fato, no dia a dia. Então, eu acho que, assim, é primordial, assim, que a gente tenha uma cultura e que a gente estimule ela, porque isso vai fazer completamente diferença, principalmente na vivência dos membros que estão ali dentro, né? Você tem que ir lá, unir um grupo que é capaz de alcançar resultados e que eles sejam orientados por um propósito. E, cara, pra você unir um grupo, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer essas pessoas se sentirem parte de um grupo. E quando a gente tá falando sobre se sentir parte, é muito importante que a gente consiga ter uma identidade ali dentro, que aquele grupo consiga se identificar com alguma coisa. E muitas vezes, com o que essa galera vai se identificar é exatamente a cultura da CJ. Você acha que a cultura é uma forma de unir pessoas porque elas têm algo em comum agora? É um objetivo em comum? Achei chique, nunca tinha usado essa definição, mas eu gostei dela. Entendi. Cauê, você que tá mais tempo na Adapt, como que funciona essa parte de cultura empreendedora na Adapt? Que hoje em dia a gente já tem uma noção, né, de como que tá formada, quais que são nossas missões, visões e valores. Isso já foi algo discutido anteriormente? Sim, então, em 2016 eu fui vice-presidente da Adapt e aí eu vi a missão, visão, valor e achava que não fazia tanto sentido pra gente e comecei a estudar bastante sobre isso e tal, e aí eu percebi que, tipo assim, que não era algo que deveria ser mudado, e sim olhado se a gente estava perdendo a nossa essência ou não. E aí eu recorri aos pós-juniores que tinham fundado a Adapt e tal, conversamos um pouco. E aí, a partir dali, numa imersão que a gente teve, eu fiz algumas dinâmicas pra gente começar a entender o que era aqueles valores pra gente, se eram aqueles valores que faziam sentido ou não. E aí, se transparência faz sentido pra Adapt, o que é transparência pra Adapt? Começamos a definir isso e a entender o que era a missão, o que era a visão, que muita gente não sabe o que significa isso e usa a visão como uma missão. E visão tem que ser algo palpável, digamos assim, uma meta que a gente tem no futuro. E aí a gente fizemos dinâmicas para definir esses 3 tipos. Mas para você, como você definiria... Você começou, né? O que é visão, o que é missão. Para você, como você definiria visão, missão e valores? Para quem realmente não sabe o que significa o termo. Visão era algo que a pessoa quer atingir, né? Que aquela empresa quer atingir. Nessas dinâmicas que eu fiz, eu dividi em grupos com cartolinas e tal, e aí cada grupo tinha que escrever uma manchete que queria ver a Adapt 5 anos na frente. Então eles escreviam uma manchete, tipo, Adapt é reconhecida como a melhor empresa júnior do Espírito Santo. Aí a gente começou a ter no senso de uma visão a longo prazo, mas a gente queria uma curto prazo de 3 anos. Aliás, a gente começou com 10 anos, trouxemos para 5 anos e depois trouxemos para 3 anos. Então a pessoa eles tiveram uma visão muito lá na frente e foi voltando até chegar no presente. Daqui a 3 anos, quando terminar esse triênio, a gente quer estar assim. E aí a gente definiu a nossa visão para os 3 anos. E a missão é para que aquela empresa foi criada. Onde eu trabalho hoje, a gente não tem uma visão, mas a gente sabe que a gente foi criado para levar uma gestão suave para micro e pequenos empreendedores. Então é muito claro isso pra gente, é uma missão clara. E aí na Adapt a gente mudou pouca coisa do que era antes para depois, coisa de 3 palavras assim que a gente quis ajustar para identificar melhor, mas é isso, tipo assim, para que aquela empresa foi criada? Ela não pode fugir disso. Quando acontecer algum problema dentro da empresa, eu preciso de lembrar por que minha empresa foi criada e quais são os valores dela. E a partir daí eu posso tomar minha decisão. Uhum. E assim, você falou que existia uma missão, visão e valores anterior à sua gestão. Você não se identificou muito com isso, né? Mais, na verdade. E aí bolou com os membros uma nova. Abraão, que é o nosso atual vice-presidente, a missão se manteve? A missão, visão e valores se manteve? Foi mudada de novo? Como que tá atualmente na Adapt? Então, acho que de tempos em tempos a gente precisa fazer o que o Cauê fez, né? Que é pegar a nossa visão, missão e valores e refletir sobre elas. Tá, isso ainda representa a gente? Porque eu acho que o organismo que é a empresa, ele é dinâmico, né? Ele vai mudando. Então, depois disso, eu não sei se refizeram em 2018, 2019, mas eu sei que em 2020 a gente repensou
a gestão passada, no caso, né, repensou a missão, visão, os novos valores da empresa e hoje a gente tem novos e a gente sente muito que esses valores representam a gente considera eles na execução de projetos, no processo seletivo e é legal que a empresa sempre repete muito esses valores, né, eles fazem parte do nosso vocabulário durante as RGs, quando a gente se encontra, o tempo todo, do nada você solta um valor da empresa. E isso acontecia antes já, né, tipo, como assim acontecia antes? Não é que a gente definiu os novos valores e aí depois os novos valores passaram a fazer parte do nosso cotidiano, do nosso vocabulário. Não, a gente pegou coisas que a gente sempre falava, coisas que já estavam, assim, grudadas na nossa cultura e fala, pronto, aqui, se você olhar, esses são nossos valores. E é isso, estão definidos os 5 agora. Mesma coisa para missão e visão. Bordados numa camisa para todo membro usar. Exatamente. Uma coisa legal que o Marcelo falou foi sobre os ritos, né? E aí em 2016, quando eu fiz parte, eu era vice-presidente da ADAPT, também estava no time da Brasil Júnior. E na Brasil Júnior tem um rito de, além dos contratos que a gente assina, né, de voluntariado, a gente assina a bandeira. E aquilo dali valia muito mais pra gente do que o contrato, que a gente tá assinando um compromisso com o Brasil. E aí eu achei muito legal, falei, pô, vou levar isso pra ADAPT. E aí é um rito que eu sei que segue até hoje e que faz muita parte da cultura, né? Cara, a bandeira assinada tá aqui comigo, cara. Tá guardadinha ali, ó, dentro daquela gaveta. Eu pensei que tava estendida, você tá deixando guardada na gaveta, pegando mofo? Ah, sim. Não, que pegou no mofo, meu amigo. Aqui não pega mofo, não. Você acha que eu não abro de tempos em tempos pra ver como é que ela tá? Eu não quero que ela pegue poeira estendida. É verdade. Mas, olhando, a gente já teve a visão do Marcelo, que foi para juniores, tivemos a visão do passado, do presente da ADAPT, e agora uma visão de outra EJ, né? Nara, como que a CJ lida com a cultura? Vocês já trabalharam isso? Como que funciona essa questão nessa EJ de consultoria de vocês? Eu até queria trazer um ponto assim que a Abraão comentou, né, na sua fala sobre a questão de ter algo estruturado, né, na cultura e aí isso se torna um valor. Eu acredito muito que a cultura, junto com o MVV, eles precisam estar alinhados, sabe? Porque é o que a empresa é. E assim, foi muito legal também o pontuamento do Caio trazendo o que é a nossa missão, visão, valores assim, né, o que significa. E eu entendo muito que é a identidade da empresa. Então, essa é a identidade que a empresa ela vai trazer para os membros e membros dentro daquela instituição, é a imagem que ela vai passar para os seus clientes. Então, eu acredito que seja muito importante que ela também esteja alinhada juntamente com a cultura. Porque, na real, vai ser aquilo que vai ser definido o que as pessoas trabalham por dia dentro da empresa. Então, assim, eu vejo muito que todos os membros, eles precisam entender qual é a cultura da empresa, qual é a missão, qual é a visão e valores, e que não fica só pela diretoria. É importante que isso seja trazido, assim, para todos. E eu vejo essa importância também de sempre pontuar, né? E é muito o que o Marcelo trouxe, Coé, sobre ritos. Eu vou trazer um exemplo de como que a gente começou a gestão desse ano. Então, é muito importante nesse momento que não só a diretoria que vai definir ali o estratégico da empresa no curto prazo, mas também que os membros eles façam parte disso. E que ali o estratégico, as metas que sejam construídas, seja compartilhada com todo mundo. Então, a gente começou no início do ano revendo ali a nossa missão, revendo ali nossa visão, os nossos valores e que isso seja identificado por todos. Então, a gente fez ali uma dinâmica, perguntando se fazia sentido a nossa missão, o porquê que a gente existe, né, enquanto empresa, qual é o nosso diferencial. A gente também trouxe ali a nossa visão, né, do qual é o objetivo que a gente quer alcançar, e aí dentro da CJA a gente tem uma visão e um planejamento estratégico triênio, e a gente também traz ali os nossos valores, né, que são as coisas que importam pra gente, aquilo que vai definir qual é o mais importante e o que a gente preza dentro da empresa, qual é os nossos princípios. Então, a gente trouxe isso bem estruturado e aí a gente compartilha isso dentro com os membros. Então, a gente tem vários ritos, assim, dentro da empresa, a gente sempre tem esse compartilhamento, assim, de informações, essa transparência, então a gente sempre traz esses pontos na nossa RG. A gente também sempre traz um contexto de aproximação com reunião de pulso, então a gente também tem essas reuniões de pulsos do seu líder, com o seu liderado, para fazer essa aproximação também. Então, é uma coisa que se mantém dentro da empresa. Eu acredito que uma cultura muito forte, ela não se perca, por exemplo, se alguém sair. A cultura não pode ficar apenas em uma pessoa. Uma coisa interessante é que, assim, às vezes a gente tem uma pessoa
uma pessoa que é extrovertida, né? Uma pessoa que conversa com todo mundo. E aí ela, igual você comentou, né? Ela pega toda a cultura pra si e a empresa se sustenta nos ombros dela, né? Vamos dizer assim. Ela que fomenta tudo, ela que faz acontecer. Aí quando essa pessoa sai, fica meio, quando não tem uma cogestão, né? Que não é sempre que a gente consegue ter, enfim, metas, mas a empresa fica perdida. E aí, a cultura, mesmo que esteja escrita, né, em algum lugar, aquela pessoa, ela transformava o que estava escrito, as ações dela transformavam aquilo em outra coisa, mas não necessariamente era o que está escrito, entendeu? Então, meio que você tem que se reinventar de novo, e isso é algo que deve acontecer bastante, não? Eu acredito que é muito importante você trazer essa identidade e a cultura desde ali do início do processo seletivo. Então, eu vejo uma grande importância, assim, desde o processo seletivo, você trazer qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores, e até trazer também sobre o MED, né? Então, dentro da CJA, a gente faz isso muito forte. Então, desde o nosso processo seletivo, a gente apresenta a empresa, quais são as nossas metas, para que mesmo que elas que não participaram do início do ano com a construção, elas entrem na empresa e já compram. Então, a meta, a gente acredita que é responsabilidade de todos. Então, os resultados que a gente atingir independente de qual área que você seja, é responsabilidade de todo mundo. Todo mundo tem que pensar ali o que a CJA precisa, o que vai fazer para que a gente se torne melhor enquanto empresa. Então, eu acredito que quando a cultura fica internamente, né, responsabilidade de uma pessoa, eu acredito que essa cultura não seja muito forte. Ela ainda não foi bem ali construída, ela não é bem ali divulgada e compartilhada entre os membros. Então, eu acredito que é importante você estar olhando e focando para que todos os membros eles estejam ali alinhados. Então, eu acho que essa é a grande importância. Eu concordo muito, muito com o que a Nara trouxe, assim. Porque, assim, apesar de tudo que a gente faça para documentar a cultura, seja ele um manual de cultura, seja ele uma gestão visual da nossa missão, visão e valores. Mas cultura não é aquilo que tá no papel, sabe? Não é aquilo que tá dentro da gaveta, não é aquilo que tá dentro do drive. Cultura é o que a gente vive no dia a dia, assim. Então, eu acredito mesmo, assim, que se não é uma coisa que tá sendo levada dentro da EJ, que se ela tá sendo sustentada por uma pessoa, de fato não tá sendo cultura, sabe? De fato pode ser. Pode ter uma visão, uma missão, uma visão e um valor escrito em algum lugar, mas não tá de fato sendo cultura, sabe? A gente até trouxe aqui, né, o conceito de cultura. Cultura são várias coisas que vão caracterizar e identificar um grupo. Se aquilo não tá sendo de fato do grupo, então, né, ou aquela cultura não tá fazendo parte do grupo, ou não tá fazendo sentido mais pra eles, ou de fato aquele grupo não tá vivendo aquela cultura. E eu acho que cultura é muito sobre o que a gente faz no dia a dia pra reviver aquilo, sabe? Missão, visão e valores, apesar das dificuldades que às vezes a gente, né, que pode se ter para criar missão, visão e valores, porque não é uma coisa super, super simples também, né, exige um pouquinho de visão estratégica, de visão analítica, mas enfim, apesar dos desafios que se tenha, querendo ou não, gente, é a parte fácil, porque o grande pulo do gato é como que a gente faz isso no dia a dia, né? Como é que a gente leva para as nossas RGs? Como é que a gente leva para o nosso processo seletivo? Como é que a gente leva para tudo que a gente faz da nossa cultura, sabe? E aí, eu acredito que existem vários níveis de cultura, né? Depois que eu entrei aqui na Juniores, eu conheci, né, uma coisa que lá na minha J não tinha, que eram as regras não negociáveis. E eu achei incrível, assim. E aí, porque são literalmente regras não negociáveis, ou seja, coisas que a gente não negocia dentro da Juniores. Por exemplo, formas de agir que não são negociáveis, que a gente, né, precisa seguir ali, porque senão a gente tá ferindo a cultura das Juniores e não tá de fato representando o que a Juniores é. E, cara, tudo que a gente faz é pautado dentro das nossas RNNs, né, que são as regras não negociáveis. Tudo que é feito é pautado ali e a gente dá clareza pra isso dentro das reuniões. Por exemplo, a gente tá fazendo um monitoramento aqui dos resultados da rede. Então a gente pega lá a nossa RNN que fala sobre, né, a gente se sentir responsável e saber que o resultado da federação faz parte de todo mundo que está ali dentro da organização. Então, né, a gente traz aquela RNN para justificar aquilo ali, né? Então eu acho que essa é uma forma muito, muito incrível mesmo da gente deixar isso vivo, sabe? E eu acho que o grande desafio de cultura é exatamente esse, como é que você faz isso ficar vivo no dia a dia. Porque, cara, desenvolver uma cultura, sim, tem os seus grandes desafios, né? Não vamos subestimar isso também, tem os seus grandes desafios. Mas você consegue desenvolver aquilo ali a partir da aproximação do grupo, a partir de algumas dinâmicas que você vai colocando. Mas, cara, o verdadeiro desafio é como é que você faz aquilo no dia a dia, sabe? Como é que você leva e faz a galera viver aquilo ali de verdade.
uma dificuldade que eu acredito que todas as empresas devem ter passado é como manter a cultura nesse processo online que a gente está vivendo. E, assim, eu acho que o importante é você tentar se adaptar e não deixar que isso morra. Então, por exemplo, dentro da CJA, a gente sempre depois, né, do nosso processo seletivo, depois ocorre o processo trainee, e depois a gente sempre tem uma imersão que a gente chama, né, treinamento de chácara. Então, a gente precisou adaptar todos esses processos para que eles aconteçam online. E foi importante para que a gente mantenha isso dentro da empresa, para que quando a gente volta no presencial, essa galera que entrou dentro da IJ no modo online entenda como que funciona. Então, é muito importante também você entender o contexto que você está inserido, né? E adaptar-se a ele. E que a cultura continua sendo forte e mantida, né? Dentro da empresa. Vocês acham que a cultura das EJs de vocês vai mudar depois da pandemia? Que o home office afetou a cultura e ela vai precisar ser pensada de novo? Cara, sobre isso, a Brasil Júnior, se não me falha a memória, foi fundada em 2001 e até hoje ela não teve revisão nenhuma dos seus valores. E ela sempre trabalha formas de colocar os valores, de colocar a cultura dela dentro dos membros que passam ali ano a ano. Então, o trabalho eu não acredito que é de remoldar, porque é muito fácil você moldar a cultura de forma que daquelas pessoas são, mas é muito difícil você trabalhar para que aquelas pessoas entendam a cultura e entendam o trajeto que aquela empresa foi criada e que ela deve seguir. Porque senão sua empresa, ao meu ver, né, sua empresa, a cultura da sua empresa depende de quem tá na sua empresa naquele momento, né? Tipo, não existe uma cultura da empresa. Depende de quem tá naquele setor que vai dar o tom, né? A gente tava falando nessa questão de moldar, remoldar. Você comentou que da Brasil Júnior, né? Já tem 20 anos que tá a mesma. Aí talvez seja um exemplo de cultura forte que os membros, eles se adaptam, eles entendem essa cultura, né? E não necessariamente a empresa pega e tá determinado membro presente, isso daí funciona para esse membro, senão vamos mudar. Tipo assim, não adianta, é muito fácil você sempre mudar para moldar para aquela pessoa. Isso é muito simples. O difícil é fazer que todos entendam qual é a cultura daquela empresa. Mas assim, eu acredito até que a partir do momento que você consegue solidificar a sua cultura, igual a VJ fez, eu acho que você até consegue entender, de fato, quem é a pessoa para entrar ali dentro, né? Se a sua organização tem uma cultura muito bem estabelecida, assim, e a gente tem visto isso muito agora, né? Tipo assim, tem saído um monte de pesquisa dizendo sobre como a nossa geração, ela tá, às vezes, mais preocupada com a cultura da empresa e se ela se identifica com aquela empresa do que, às vezes, com a remuneração que ela vai ter. Propósito. Exatamente, né? Com o propósito que aquela empresa entrega, né? Isso aí me representa muito. Exatamente, né? Acho que é muita cara do Magic, inclusive. E, tipo assim, com uma cultura tão consolidada igual a da BJ, o processo seletivo deles, igual a Nara falou, né? A missão, visão e valores, toda a cultura da BJ, ela já vem dentro do próprio processo seletivo, assim. Então, você consegue até entender quem são, de fato, as melhores pessoas para estarem trabalhando ali dentro. Que é, de fato, quem se alinha com a sua empresa, que é, de fato, quem vai se identificar com o seu propósito e quem vai estar, sabe, de fato, feliz ali dentro, trabalhando pelo mesmo propósito, pelo mesmo motivo que você. E é muito louco isso, porque eu fiz o processo seletivo da Brasil Júnior 2 vezes, né? A primeira vez em 2016, aí trabalhei 1 ano lá, e em 2018 eu fiz novamente. E aí eu via claramente nas perguntas do formulário de fit cultural os valores da Brasil Júnior, as regras não negociáveis, todos sendo refletidos ali dentro das perguntas, né? E assim, vocês acham que cultura é um negócio que você precisa trabalhar ativamente todos os dias para que aquilo aconteça? Ou vai em algum momento aquilo vai se tornar normal, né? Vai virar rotina e os membros já vão lidar com aquilo com naturalidade? Olha, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que é uma coisa do dia a dia. Assim, porque uma hora, de fato, assim, tem essa virada de chave, sabe? Que tem uma hora que isso se torna natural, de fato. Mas eu acho que isso também vem com muito esforço, sabe? Tipo assim, beleza, isso se torna natural, mas a gente precisa sair da inércia com alguma coisa. E aí eu acho que é exatamente a gente trabalhar isso no dia a dia, assim. E a gente, de fato, enfim, trazer isso nas nossas ações e em tudo que a gente faz, assim. Eu lembro que lá na minha época da Arquipolis, assim, desde sempre, assim, a gente tinha a nossa missão, visão e valores, né, que a gente atualizou, inclusive, na época. Mas uma coisa que fazia uma parte muito grande da cultura, que era uma coisa que identificava muito a gente enquanto grupo, né, que era o nosso mascote, que eram os Power Rangers e tal. E assim, quando a gente trouxe aquilo, né, isso já era uma coisa que
precedia a gente na EJ, mas lá em 2019, quando eu fui diretor, cara, a gente comprou a briga de fazer a EJ realmente se sentir dentro daquilo ali, sabe? E aí era uma coisa que a gente levava e falava muito sobre isso, e a gente falava disso, tipo assim, o tempo todo, sabe? E aí, com o tempo, chegou uma hora que a galera comprou a briga junto com a gente, sabe? Porque a galera que tava na frente, as lideranças que estavam liderando aquele grupo, aquela organização naquele ano, estavam colocando aquilo em pauta. E a gente, de fato, tava muito empolgado com aquilo, né? Então, isso, de fato, contagia a galera em um certo ponto e se torna natural. Eu também vou muito na linha, eu concordo muito de que a cultura, ela é muito vivida ali no dia a dia, então ela é muito mais do que você apenas falar, mas ter aquela ação, né, ser coerente, né, com o que você diz, mas eu acredito também da importância de você trazer ali, de tempos em tempos, o porquê, sabe, de relembrar, e principalmente para as novas pessoas que estão ingressando dentro da empresa, a cultura. Ainda não está muito ali bem definida. Quando uma pessoa entra, um novo membra, ela vai muito no que os velhos efetivos, as pessoas que estão ali há mais tempo, como que elas agem. Então, é nesse momento que ela é definida ali a cultura e que ela é passada adiante. Nesse mesmo tempo, é muito importante também trazer ali o porquê de algumas coisas, de que você faz, como que você realiza, e isso se torna mais, assim, intrínseco, né? Vocês tocaram num ponto muito legal. Acho que, acima de tudo, ali na hora de definir a cultura, missão, visão, valores, eu acho legal as pessoas saberem do porquê. Aqui na empresa X, vamos pegar o caso da Adapt. Aqui na Adapt, nossa cultura é tal. Mas por quê? Entendeu? Não adianta também a gente empurrar isso para as pessoas. A gente tem a missão tal, a visão tal, os valores tais. Eu acho assim que quando a gente deixa muito claro os porquês disso, é bem mais fácil a gente engajar as pessoas, né? E o contrário também é verdade. Se a gente não deixa claro o porquê, às vezes tem a pessoa ali que até tem o fit cultural da empresa, mas ela não se sente motivada em seguir isso, porque ela não sabe por que ela tá fazendo aquilo. Pode ser que ela até te questione, hein? A gente tem essas metas aí, mas por quê? Me fala melhor, entendeu? Então, eu gosto muito de bater nessa tecla, falar o porquê da gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. O porquê, pra mim, é o mais fundamental de tudo isso. Tem um caso meu de quase fracasso envolvendo cultura por causa disso, porque as pessoas não estavam engajadas no porquê. Quando, em 2017, eu fui coordenador geral da Enseg, a Juniores tinha mudado um pouquinho o formato, o que pra mim faz total sentido, mas algumas pessoas não estavam engajadas no porquê daquele projeto. Elas foram selecionadas para trabalhar em outros projetos, sabe? Então o porquê delas não estavam alinhados pro que a gente estava fazendo. E tipo, a gente reduziu o time pela metade, depois que eu percebi isso, e a gente conseguiu entregar muito mais resultado. Tipo, a gente tava com 13 pessoas, depois com 5, 6 pessoas, a gente conseguiu entregar muito mais resultado, e essas outras pessoas estavam muito engajadas com o porquê. Elas acreditavam muito no que a gente queria entregar. Então foi sucesso depois do evento, na entrega final do evento, mas até eu perceber isso, que tinha muita gente desalinhada com o porquê, demorou um tempo e a gente deu muito murro em ponta de faca. E como você percebeu que o pessoal tava desalinhado? Cara, eu acho que foi muito de entender as entregas que as pessoas estavam tendo e conversando um a um e falando, tipo, tentando realmente entender, olha, você quer fazer isso? A gente fez uma dinâmica um dia na UFES, teve reunião do conselho, aí tava todo o time lá. Durante a reunião a gente saiu pra conversar, fizemos uma dinâmica e ali no final eu falei, olha, muita coisa está acontecendo, a gente não tem entregado os resultados legais, eu tenho visto que muita gente não está engajada, e quem não se sentir confortável, quem não estiver engajada com o propósito desse evento e tal, com esse porquê, e quiser só continuar nos outros projetos da Juniores, fala comigo que a gente conversa, e aí você continua só nos outros projetos. E daí algumas pessoas vieram falar comigo, e aí a gente conseguiu seguir depois do evento. Assim, quando você tá falando de cultura para outras pessoas, eu acho que você tá vendendo uma ideia, né? E quando você tá vendendo alguma coisa, você precisa saber como que você vende. E aí é a questão do storytelling, né? Então, o que que significa? Você contar uma história, porque aí você contextualiza aquilo e você motiva as pessoas a sentirem empatia, a botarem suas emoções com aquilo que você está contando, né? E isso traz engajamento. Só que aí, vamos dar alguns exemplos práticos, né? Pra gente não ficar só em coisas genéricas e abrangentes. Fala quais que são as atuais MVVs da Adapt e o que elas significam, Abrão? Então, vamos começar ali pelos menores, né? A nossa visão e missão, elas são bem simples, né? A gente tem a visão, que inclusive eu acho que foi atingida, que é de ser em 2021 referência no MEG, inovação, qualidade e impacto.
no mercado de soluções tecnológicas. Eu tenho muito orgulho de onde a Adapt chegou em 2021. Aí a galera fala de EJ de tecnologia. Opa, Adapt. Isso aí deixa meu coração quentinho. E como missão, a gente tem que formar líderes que impactem o Norte Capixaba, executando projetos com qualidade e comprometimento. Bom, não tem nem o que falar principalmente das gerências de projeto aqui da Adapt e da galera que tem protagonismo ocupando ou não cargos de liderança aqui. É uma galera assim que, cara, confio de olho fechado. E a parte mais divertida, que eu acho que são os nossos valores. Eu acho que a maior virtude nos nossos valores é que eles geram assunto. A galera que ouve ou lê eles em algum lugar fica assim, tá, mas e aí? O que significa isso, né? Por exemplo, se eu falar aqui, os 5, né? É o faz seu nome, grita, Ubuntu, adaptar é preciso e orgulho de ser camaleão. Parecem piadas internas, né? Mas quando a gente vê o significado, a gente entende por quê. O faz seu nome, eu entendo que ele é um se vira educado. Né? Você fala, tô com ideia tal, de executar tal coisa, ou senão, é um projeto que precisa de alguém para assumir a ideia, aí você vira pra pessoa e fala, faz seu nome, né? Você educadamente tá falando pra ela, dá um jeito, cara, atitude, faz o que você pode fazer e o grita vem muito do que a galera fala bastante lá no Seunis, né? Que é o tempo todo, você fala alguma coisa ou que é muito sincero, ou que é muito honesto, ou que é muito pertinente pro momento, a galera geralmente responde grita. Isso faz parte da cultura do Seunis, né? Além da Adapt, né? E tem muito a ver com isso mesmo, com comunicação, com pragmatismo, com dar feedback, seja ele positivo ou não. O Ubuntu fala sobre união, sobre família, né? Que reflete bastante a cultura empresarial da Adapt, que é uma cultura de clã, que valoriza bastante as relações humanas, né? Por trás de todo o projeto, as equipes são mini famílias, né? Todo mundo muito amigo e o cliente ele acaba sendo um membro da equipe do desenvolvimento do projeto. O legal do Ubuntu é que ele tem significados, né? Então, para a área de TI, ele é um sistema operacional, mas quando você vai para questões de humanas, questões de comunicação, ele é uma filosofia africana, de família, convivência entre grupos. Então, é legal que a gente consegue trazer para a área de TI alguma coisa mais complexa, mas que ainda tem significado para quem só sabe o básico. Exatamente, eu acho que a tradução literal é somos um, né? Se eu não me engano. Perdão para quem gosta de pegar as fontes, eu não sei agora de qual dialeto pertence. Cadê a etimologia? Pois é. O quarto valor é o adaptar é preciso, que eu acho que esse é intuitivo, né? Fala sobre a adaptação às circunstâncias, que eu acho que a Adapt se deu muito bem em tempos de home office. Né, a gente conseguiu entregar bastante resultados, apesar da qualidade de vida, né, de quem está trabalhando, gerar uma discussão ainda e dar trabalho para a gente. O que eu gosto sempre de destacar aqui para as pessoas que acham que vocês são uma empresa de tecnologia, a pandemia foi vida fácil para vocês. Não, gente, a mente das pessoas é atingida como em qualquer emprego, né, e isso é uma coisa que a gente fica em luta constante. E o quinto é o orgulho de ser camaleão. Esse é o valor que todo mundo lembra. Ninguém esquece desse carinha, porque basicamente é o orgulho de ser Adapt. É você querer ir com a camisa da Adapt no seu Unis e falar, você é do MERJ? Eu também sou da Adapt. É sobre a imagem, a fama que a Adapt tem no seu Unis e no MERJ Capixaba, e é sobre você ter orgulho disso. Inclusive, eu acho que esse foi o único valor que não existia lá em 2016 que a gente adicionou. A gente retirou algum que representava isso no final e colocou escrito dessa forma. É verdade, eu lembro agora que na reformulação 2020 a gente não quis tirar esse, porque esse tá muito enraizado, cara. Então todos esses valores, eles eram coisas assim que já estavam na nossa família, sabe? Eles já aconteciam diariamente. Gente, vamos pegar essa coisa que já tá na nossa rotina e transformar nos nossos valores? E aí ficou. A galera que entrou depois aí, já teve, eu acho que 3 ou 4 processos seletivos depois da definição desses valores, e todo mundo segue, é uma cultura muito forte. Eu adoro cultura de clã, gente. É muito bom saber que a pessoa que é liderada por você tem confiança o suficiente para chegar e falar para você, ei, não tô bem, me ajuda. Sabe, isso é sensacional. Toda vez que alguém sente confiança para vir na diretoria e pedir ajuda, ou até dar um feedback negativo, eu me sinto bem, porque é isso. A pessoa sabe que ela tem liberdade para fazer isso e a gente tá ali cumprindo pelo menos um pouquinho do nosso papel. Olha, eu gostei bastante, sabe, do MVV de vocês, principalmente ali na parte de valores. Eu acho que é muito na linha também dos valores da CJA. A gente tem muito, assim, também orgulho de ser CJA,
que é aquela coisa, né, de você realmente ali vestir a camisa, ter atitude de dono, querer o melhor da empresa, ter brilho nos olhos. E eu acho que faz muito sentido, sabe? Eu acho que é fundamental, assim, quando você entra dentro da empresa, você comprar ali e ter orgulho daquilo, do que você faz, do que você trabalha diariamente. E quais que são da CJ? Pode falar. A gente tem foco em resultados excelentes, e aí esse é muito voltado para o nosso compromisso, assim, com o resultado, com os nossos clientes, sempre ali entregando entregas de qualidades que realmente atendem ali a necessidade do nosso cliente, e também voltada, né, para tudo que a gente faz, sempre ali entregar com excelência. A gente também tem essa questão de ter profissionalismo, né, que é um dos nossos valores, ter responsabilidade ali acima de tudo, é ser pontual, é entregar as coisas que a gente se comprometeu na entrega, no prazo, ser ético. Então, a gente tem muito esse valor dentro também da nossa empresa. Espírito empreendedor, que é a questão da gente ser inconformado assim, com a situação que a gente está, a gente ter aquela vontade ali de sonhar, alcançar algo melhor, mas também ter ação, né? Então, a gente tem muito esse valor também de ir além, né, do que a gente é limitado. E também um valor que todo mundo concorda que é muito, muito trabalhado diariamente, assim, dentro da empresa, é resiliência. Então, a gente tem muita resiliência durante o processo, a gente sabe o quanto que o MED tem ali seus lados doces e salgados também, né, de ser um empresário júnior, e é nesse momento que a gente tem as dificuldades, a gente não desistir, a gente reinventar, entender ali que um problema que surge é uma solução que a gente pode estar trabalhando, sabe, ver uma oportunidade e agir. Então, eu acredito que esse valor, ele também é muito presente dentro da empresa. Pô, inconformismo é um negócio muito diferente, né? Eu não sei vocês, mas a minha experiência com inconformismo eu tô aqui trabalhando, sei lá, no setor de projetos da empresa, mas eu tô pensando, nosso marketing digital não tá tão legal. Tô pensando lá no que o RH podia estar melhor e outros setores da empresa tem nada a ver comigo, podia estar melhor. Gente, eu já fiquei inconformado com erro de português em publicação da empresa, em rede social. Mandei mensagem pra chefe, melhora isso aí, cara. Eu, do setor de projetos aqui, o mero assessor, isso já no mercado sênior, né? O mero assessor, melhora isso aí, que não tem como digital seguir desse jeito. Inconformismo é um negócio diferenciado. É sentimento de dono, no fim das contas, né, amigo? Mesmo enquanto assessor, você já se sentia dono, assim, da Adapt, né? Eu acho que isso é chave, assim. Eu achei o MVP de vocês incrível, assim, principalmente dentro da visão, que, né, acho que, como vocês trouxeram aí, é uma coisa que a Adapt tem conseguido se mostrar mesmo enquanto referência, e de verdade, assim, enquanto alguém da federação, eu fico muito, muito feliz de saber, sabe, que enquanto EJ a gente tá conseguindo entregar, de fato, assim, a nossa visão e o que a gente planeja pro longo prazo, sabe? Mas principalmente, assim, os valores, gente, porque eu adorei que é uma coisa super do dia a dia de vocês, né? E eu acho que isso é uma das melhores coisas, porque é aí que você realmente direciona a galera pra ação, né? Porque a cultura, no final das contas, é isso, ela vai guiar a sua ação. Então eu acho que quando você tem uma coisa super dia a dia, assim, é bem mais fácil da galera pegar, né? Inclusive aqui nas Juniores a gente tá passando por uma reformulação na cultura exatamente pra isso, né? A gente tem o famoso Pocar aí, né? Que enfim, né? Tem todas aí as nossas letrinhas, mas tem postura empreendedora, compromisso com o resultado, orgulho do bandeirão, resiliência e acessível. Fala do Pocar, que só capixaba sabe o que é Pocar, mas é isso. Ah, é verdade, gente. Esqueci. O Adaptcast é muito chique. É uma gíria isso daí, né? Não é brasileiro. O Pocar e o Grita estão na mesma família. Mas assim, pra galera aí de outros estados, Pocar é basicamente uma expressão tipicamente capixaba, que é uma abreviação de espocar, que é basicamente você explodir, você estourar. Pocar o balão da festa. Pocar o balão. Mas aí a gente adapta isso na nossa linguagem do dia a dia, e principalmente dentro da nossa cultura, como uma forma, tipo assim, cara, aquela pessoa mandou muito bem, pocou, sabe? Tanto é que a gente traz muito tá pocando na parada. E agora a gente tá passando exatamente por uma reformulação para que a gente torne esses valores um pouquinho mais próximos do dia a dia e a gente consiga direcionar um pouquinho melhor. Mas eu vou dar 2 spoilers para vocês. Não posso trazer os valores ainda, senão o pessoal lá da vice-presidência da Juniores vai me bater. Olha só, perdemos a primeira mão. Mas eu posso trazer aqui para vocês que o Pocar ele se mantém, então os valores vão mudar. Mas o Pocar se mantém, a gente fez um jogo de cintura ali e o Pocar se manteve. E que esse ano ainda vocês vão estar vendo isso tudo. Talvez em um evento ótimo aí, chamado Insege, que talvez a gente anuncie isso tudo.
Você lembra da Arquipolis? Lá na Arquipolis, desde 2019, foram ressignificados várias vezes, assim, né? A missão, visão e valores. Eu lembro que em 2019 foi um ano onde a gente tentou trazer isso um pouco mais forte, né? De fato, viver a missão, a visão e os valores, assim, né? No dia a dia da EJ. E a partir dali foi só, assim, né? Foi um pontapé para uma subida muito grande, assim, né? Dentro da cultura da EJ. E aí hoje a galera vive sobre os valores de foco no cliente, horizontalidade, ética, muquequeiros e compromisso. E aí, assim, foco no cliente diz exatamente sobre o foco de tudo que a gente tá fazendo, ser sempre no cliente, né? Horizontalidade traz sempre sobre, de fato, essa organização da EJ, né? De ser uma organização horizontal e de ter uma tomada de decisão muito horizontal. Moquequeiros, explicando principalmente pra galera que é de fora do estado aí, né? A muqueca capixaba, né? Ela é um elemento muito importante da nossa cultura enquanto cultura capixaba mesmo, né? Do estado, regional. E dentro da Arquipolis a gente adapta isso como uma forma de falar que, cara, somos moquequeiros e a gente gosta de se mostrar, a gente gosta de estar aqui pelo propósito e a gente gosta de fato, fazer acontecer, sabe? E quando a gente olha pra compromisso, a gente tem muito compromisso com aquilo que a gente se coloca, né? E com tudo aquilo que a gente vive. Cauê, você que já participou da Brasil Júnior, como que você vê esses valores ditos aqui, né? Refletidos na Brasil Júnior? Então, uma coisa que eu demorei muito tempo pra entender é que a gente tá trabalhando pelas mesmas coisas, fazendo coisas diferentes, sabe? A Adapt tá fazendo uma coisa, a Juniores tá fazendo outra coisa, a Brasil Júnior tá fazendo outra coisa, no final é pro Brasil mais empreendedor todo mundo, né? Mas eu vejo que sempre vão ter diferenças, sabe? Mas que todas, em geral, acredito que qualquer empresa, sempre a cultura, sempre a MVV, vai focar em levar essa empresa mais longe. Eu acredito que se faz sentido para as pessoas e fazem essas pessoas performar mais, então tô totalmente alinhado. Mas só trazendo agora um pouquinho, fazendo um pouco de advogado do diabo aí, e aí voltando em uma coisa que o Marcelo falou lá no início, é que cultura não é o que está escrito, né? Vai muito além disso. Então, quando eu entrei na yoga, em setembro do ano passado, e aí a gente nunca discutiu muito sobre isso, e depois eu fiquei meio puto uma vez que eu vi umas discussões sobre isso acontecendo, de tipo, não, a gente não precisa de ter. Eu falei, como assim a gente não precisa ter? Como assim? A gente precisa ter. E aí foi passando o tempo, e aí eu entendi que, tipo assim, a cultura tá dentro das pessoas lá. A gente não tem missão, a gente não tem visão, a gente não tem valores, mas tá intrínseco em todo mundo que entra e continua dentro da empresa, sabe? Se eu ficar puto com alguma coisa que o Vini, que é o CEO, fez, eu vou chegar pra ele e falar, Vini, chega aí, você tem 10 minutos, 30 minutos pra gente bater um papo aqui, e aí a gente vai parar e vai falar, olha, eu não gostei que aconteceu isso, isso e isso. Pode ser ele, pode ser qualquer um. Eu vou chegar e falar. Uma outra coisa que tem lá que é muito legal. Aconteceu algumas vezes das pessoas novas que estavam chegando falar, a gente não estava com head, nem com gerente, nem com nada. E aí a pessoa perguntava, eu vou prestar conta desses resultados para quem? Ele falava para qualquer um aqui. Qualquer um que chegar pra você e perguntar, você vai ter que responder. E aconteceu várias vezes, tipo assim, que eu sou um cara muito incomodado com muita coisa. Eu vi alguma coisa errada, eu falava, não, isso aqui tá meio diferente, por que tá acontecendo isso? E eu ia lá na pessoa e falava, por que aconteceu isso, isso, isso? E se você fizesse diferente? E a mesma coisa acontecia comigo, sabe? Então todo mundo lá dá pitaco em todo mundo, chega e fala, não, e aí? E os resultados que você não tá batendo? E aí, quando eu entrei lá, tinha bastante gente, aconteceu algumas coisas que saíram e ficaram 14 pessoas. Até 3 meses atrás tinham 14 pessoas. Hoje a gente tem 51 pessoas, com um processo seletivo que provavelmente vai entrar mais 10. E aí, tipo assim, eu inconformado com isso, que não tinha nada, no mês passado, mês retrasado, baseado em tudo aquilo que a gente vivia e tal, eu criei um manifesto da yoga que representa tudo que a gente acredita, sabe? E aí a gente fez camisa, a gente fez ecobag, mostrando muito do que a gente acredita lá dentro. E tipo, eu sou do time, na época eu era do time de marketing, eu não era do time de pessoas, eu não era gestor, eu era apenas um designer que tava ali trabalhando, fiquei puto com uma coisa, e aí vem o valor que o Abraão falou que faz muito sentido pra mim. Faz seu nome. Eu fui e fiz, sabe? Pô, não tô concordando com isso, não acho isso legal, fui e fiz lá o que eu achava que devia ser feito. E se eu não fizesse, alguém ia fazer. Então sempre lembro disso também. Se eu não fizer, alguém vai ir e vai fazer. Então se eu fizer, eu vou mais longe.
Mas assim, cara, você disse que não tá escrito, você disse que já é algo interno da própria empresa, eu imagino que tenha, tipo assim, não tá escrito, mas tem um fit cultural, então vocês já sabem o que vocês querem. A Adapt eu acho que levou muito tempo pra construir o dela, tipo, e a empresa já vai fazer 10 anos, né? Ano que vem a Adapt faz 10 anos, então teve esse tempo de maturar essas ideias, mas assim, eu acho que pra chegar nesse nível que você comentou, né, de tipo, as pessoas estarem abertas pra receber a crítica, pra você realmente se sentir livre pra falar, tem que desenvolver muito a CNV, né, comunicação não violenta, e a inteligência emocional dos membros que estão nela e que vão entrar pelo meio do fit cultural, enfim, o que você acha disso? Cara, eu acho que vai exatamente de acordo com a comunicação não violenta. Logo de início, que eu não estava acostumado com isso, aconteceu casos de, tipo, eu querer dar um feedback e não saber como dar esse feedback. E aí eu falei, puta que pariu, eu preciso de dar esse feedback, não sei como. Aí eu chamei o head da minha área e falei, olha, aconteceu isso, e era com outro membro da equipe, e eu preciso de dar um feedback pra ele, não sei como fazer. E eu não quero ficar naquele leve trás de levar pra você, levar pra mim, não. Eu quero chegar pra essa pessoa e falar, pronto, acabou. Aí ele falou, legal, e falou, faz isso, pensa sobre aquilo. Aí eu falei, legal, então se eu conseguir pensar no que essa pessoa errou, e o que ela precisa de fazer para resolver esses problemas que estão acontecendo, é a melhor forma de fazer. Eu era mais assertivo, eu não falava, não gostei disso, achei que você fez errado. Eu falava, olha, isso aqui não ficou tão bom, eu acho que você deveria ir por esse caminho, e fazer assim, assim, assim. Porque quando a gente fez assim, 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 a gente teve esse resultado que foi melhor do que a vez que a gente fez de tal jeito. E online, né, agora que a gente tá vivendo home office, digitar, mano, é 1000 interpretações que a pessoa pode ter do que você disse. Então, lá a gente não tem esse problema porque a gente trabalha no escritório. Então você vai chegar ali e vai falar pra pessoa. E se tiver online, a gente não digita. A gente fala, olha, vamos marcar de conversar 5 minutos, 10 minutos. O que é que rola? Às vezes a pessoa ficar em casa, ela, pegou Covid. Não quero ir todo dia pro escritório, eu quero ir dia sim, dia não, porque a gente não tá num momento muito seguro e tal. E aí rola disso, de dar uns feedbacks online e tal. Já rolou de, tipo assim, aconteceu algumas coisas na yoga, e o Vinícius, que é CEO, falou, a gente precisa de conversar hoje, saindo daqui a gente conversa. Aí eu falei, beleza. Saindo tinha muito, e aí eu volto carando com ele, tinha muita gente no carro, ele falou, olha, não dá, amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa. Mas eu achei que era qualquer coisa, mano. Eu só fui descobrir que ele queria conversar muito no outro dia. É porque a gente é muito amigo, eu e ele. A gente já passou de só relação de trabalho. Então eu falei, sei lá que ele quer conversar. Ele falou, quero te contar uma história. E aí no outro dia, no sábado ele veio aqui em casa, conversamos, sei lá, mais de 1 hora. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, volta aqui em casa amanhã. Aí no domingo ele voltou aqui de novo, a gente conversou mais 1 hora. Na segunda, conversamos mais 1 hora no escritório. E aí, tipo assim, maneiro, resolvemos tudo que tinha que resolver. É isso, né? Resolveram, teve uma conversa. Maravilhoso. É maravilhoso. E tipo assim, Abrão, você é a pessoa que tá trabalhando em empresa sênior aqui também. Como que é o IDEV lida com isso? Você concorda com tudo que o Cauê falou? Sim, mano. Sim, cara. E tem um exemplo disso, né? Já aconteceu de eu estar num burnout sinistro, de não estar conseguindo trabalhar, passar, sei lá, 2, 3 dias sem conseguir abrir o código aqui pra programar. Mano, o que eu fiz? Fui pedir socorro ao CTO da empresa, que agora é CEO, né? O Adeildo, um abraço, meu cara. Mandei mensagem no WhatsApp, falei, cara, não tô conseguindo trabalhar, tô abrindo aqui, tá me dando pânico. Ele me ligou na hora, porque, ele tá em Santa Catarina, eu tô aqui em São Mateus. Ele me ligou, ficou ali uns 30 minutos conversando comigo, falou, Abrão, tirei esse final de semana pra folgar. Fica de boa, não faz nada, segunda-feira a gente volta com tudo. E eu fui só um caso, né, tipo, porque às vezes a gente é um desenvolvedor júnior, né, a gente vê a galera que é pleno, sênior, em níveis acima da gente, dá uma ansiedade, uma angústia, assim, a gente às vezes acha que vai ser demitido. A gente não aceita nosso direito de ser iniciante e de errar. E aconteceu com outros programadores juniores também, ele tá sempre lá de prontidão pra socorrer a galera e pra dar feedback, pra chamar pra conversar, ele e a Fábio, que é do RH. Uma galera que é muito, assim, de chegar no WhatsApp, no Slack ou ligando mesmo e bater o papo ali na hora, cara, sem como é que eu vou dizer? Sem marcar uma reunião. Vamos marcar uma reunião para 5 horas da tarde pra gente conversar. Geralmente as reuniões, assim, são pra gente fazer atividades, coisas relativas ao projeto, mas coisas humanas é na hora ali, liga. Eu acho legal, assim, quando o Cauê trouxe, né, sobre a yoga, né, o feedback que o chefe dele deu para ele, que foi no individual. E, assim, trazendo para a realidade das EJs,
eu acredito muito que é uma coisa que precisa ser uma ação, estratégia da empresa e seja natural, sabe? Essa questão de você dar feedback para outras pessoas. Porque feedback nada mais é do que você querer ali um processo da pessoa se melhorar, né? Então, deveria ver ali com uma imagem tranquila, não ter esse peso de, meu Deus, eu preciso dar um feedback, ou meu Deus, eu estou recebendo um feedback. Eu acho que deveria ser uma coisa muito mais natural. E uma coisa muito legal que a gente fez na CJA, a gente fez um treinamento de feedback no início do ano e a gente trouxe novamente por conta dos novos efetivos que estão entrando dentro da empresa. Então também é muito legal porque isso está muito alinhado também, né, com a cultura que a gente está conversando aqui. E eu acho que é muito importante quando a pessoa ela traz esse feedback, ela dá um feedback, ela mostra que se importa. E se importar é muito importante em qualquer contexto assim de uma empresa, sabe, para ela alcançar e performar resultados melhores. E você tem ideia do jeito que você tá se portando, né? Porque, tipo assim, às vezes você se comporta de uma maneira que pra você tá tudo bem. E, tipo, se a pessoa não chegar pra você e falar, não gostei que você, nesse tom que você falou, do jeito que você falou, deu a entender tal coisa. Às vezes pra você, tipo, só tem um direcionamento e aquilo pode ser entendido de várias outras maneiras. Exatamente. É muito importante que os líderes também deem feedback para os liderados e vice-versa, sabe? É importante que seja muito aberto essa questão de você poder ali dar um feedback independente de qual área que for, independente de que setor você é, e pensar ali realmente trazer uma melhoria naquele processo para aquela pessoa. Enfim, é muito importante mesmo. Gente, vamos indo para os finalmente desse podcast. Agora que a gente já explicou o que é cultura, a gente já deu exemplos práticos, né, de como que funciona, de quais que são nossas culturas, nosso MVV também. Agora eu queria que, se vocês puderem realmente pegar na mão mesmo, e assim, eu quero ter um MVV na minha empresa. Como que eu fomento isso? Quais que são os primeiros passos? Com quem eu falo? O que eu tenho que fazer para isso finalmente acontecer e não ficar só naquele vamos fazer? Assim, gente, eu acho que quando a gente tá falando sobre MVV, assim, e bem pegando na mão mesmo, gente, assim, não dá pra gente fazer isso se a gente não fizer isso junto com todo mundo que vai estar vivendo aquilo no dia a dia. Então, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é construa a cultura junto com o time. Cultura não é uma coisa que você ensina, né? É uma coisa que você vende, né? Igual o Abraão falou, assim, né? É uma coisa que você vai vender para aquela pessoa. Óbvio que a pessoa vai aprender a cultura, mas na real ela vai muito mais comprar a cultura, sabe? Tipo assim, fazer aquilo ali valer no dia a dia do que de fato simplesmente aprender, né? Essa relação passiva às vezes que a gente tem com o conhecimento. Então, primeira coisa, torne a galera muito ativa assim nesse processo, né? Então, cara, você quer saber qual que é a missão da galera? Você quer saber qual que é a visão da EJ? Junta a galera numa roda e bora fazer uma dinâmica pra isso. E aí, assim, né, dentro do que fizer mais sentido pra sua EJ, né, seja, sei lá, fazer isso no presencial, dentro de algum cenário de saúde que esteja um pouquinho melhor, seja isso fazer isso no virtual, jogar no Miro, jogar no Google Apresentações, num PowerPoint, onde você quiser, assim. Mas gere essa sensação de, cara, a gente tá todo mundo aqui junto e beleza, o que a gente quer? E aí tenha perguntas muito claras pra galera. Então, tipo assim, quando você estiver falando, beleza, vamos construir a missão, a sua pergunta não é qual é a missão da EJ? A sua pergunta é por que a EJ existe? O que a minha EJ faz que só a minha EJ faz? Né? Qual é a diferença que a minha EJ faz no mundo? Essa é a pergunta. Quando você tá falando sobre visão, você tá falando, cara, aonde a gente quer chegar? Qual que é o nosso sonho grande? Sabe? Tem aqueles sonhos que a gente tem no dia a dia, assim, que é aquela coisa que a gente quer alcançar em um mês, que é aquela coisa que a gente quer alcançar em 2, mas, cara, qual que é o nosso sonho grande? O que a gente quer? Sabe? Essa é a pergunta quando a gente tá falando sobre visão. E quando a gente tá falando sobre valores, cara, o que guia a gente no dia a dia? O que identifica a gente como grupo? O que não pode faltar quando a gente tá falando da nossa EJ? A partir disso, a galera vai trazer muito insight, aí é realmente a gente fazer um brainstorm e fazer a galera se sentir bem à vontade pra falar, assim, sem medo mesmo. E à medida que a galera for trazendo, a gente tem que fazer um trabalho de síntese, né? Então ir juntando, às vezes a galera vai falar uma coisa que junta com outra, e você fala, pô, beleza, isso aqui é na mesma vibe, aqui na mesma região, beleza, vamos agrupar isso aqui. E aí nesse processo, né, que vocês vão construindo de síntese, vocês vão conseguir chegar aí, né? Na missão, visão e valores de vocês. E caso vocês estejam meio perdidos assim, não se sintam tão confortáveis assim para estar liderando essa construção, chama alguém de fora, assim, né? Chama alguém,
no caso de uma EJ, chama alguém da sua federação, chama alguém de uma outra EJ que mande bem, né, em cultura, para estar facilitando esse momento para vocês. É uma pessoa que vai estar ali simplesmente para fazer as perguntas certas e ajudar vocês nesse caminho, caso você não se sinta tão confortável assim. Mas lembra sempre de envolver todo mundo. Acho muito legal esse ponto do Marcelo que ele trouxe, né, de realmente ali fazer bens e entender, assim, gente, que vocês não precisam saber de tudo, não precisam ter ali 100% já definido. É uma parte de uma construção, sabe? Que vai ser feita ali dentro da sua EJ. E o MVV nada mais é do que a identidade da empresa e a estratégia também dela. E tem uma fase do Peter, que ele é o pai, né, considerado o pai da administração, que ele comenta, né, que a cultura come a estratégia pela manhã. E essa frase nada mais é do que, se vocês não tiverem uma cultura muito dedicada, forte ali, não adianta nada você criar uma estratégia. Então, assim, você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se a cultura não estiver alinhada com isso, ela não vai ser alcançada. Então, é muito importante esse processo de entender, né? O que é a empresa, o que ela quer alcançar, essas perguntas que o Marcelo ele trouxe. E a cultura, ela é a base da sua empresa. Se a gente pensar ali numa construção, né, que é de uma casa, enfim, a base seria a cultura dela. E é ela que vai trazer ali todo o contexto da empresa, o que os membros e as membros vão fazer diariamente. Uma coisa muito legal e que é um dado, né, da empresa Deloitte, que ela é líder global, né, de prestação de serviço. Ela trouxe, né, que quando a cultura e a estratégia elas estão alinhadas, as empresas podem mostrar até 50% maior de aumento na performance. Então, é muito trazer, além do que a gente está falando, né, dados que comprovam isso, né? Então, é muito importante as empresas terem definidas ali a sua cultura, o seu MVV, ali definida a sua identidade. É muito importante sobre a visão você lembrar de definir ela a um prazo. Tem que ter um prazo final para aquela visão acabar. Acho que, sei lá, 90% das empresas fazem uma visão errada. Colocam uma visão como se fosse uma missão. É um exemplo de visão que seria legal de ter. A Brasil Júnior em 2016 tinha uma visão que era ter 450 EJs de alto crescimento em 2018. Então, tipo assim, qual é o ano que você vai concluir aquela visão e o que você quer entregar naquele ano? Em 2022, eu quero ter um faturamento de 1 milhão. Eu quero fazer 200 projetos. Sei lá. Eu quero atingir a vivência empreendedora em 50 membros por mês. Enfim, não sei. Aí vai do que vocês querem montar aí, né? Do que faz sentido para a estratégia de vocês. Vou dar um exemplo do que a gente fez aqui, que a galera passou bastante, né, pelo conceito geral das coisas. Vou tentar especificar um pouco mais. Uma coisa muito legal que a gente tem no MEG, que tá pronto, é só usar, só levar para sua EJ, são os documentos da Brasil Júnior, principalmente o planejamento estratégico e os anexos a esses documentos. Quando você lê esses documentos, você vender a cultura da sua empresa, os valores, tá pronto ali. Sabe, o processo de venda tá pronto ali, tá explicado ali por que a gente faz o que a gente faz. Tem muito insight legal ali e eles são uma baita de uma justificativa para você montar seu MVV. Maravilhoso. E assim, gente, considerações finais de vocês. Dessa conversa que a gente teve, né? Quem acompanhou a gente até aqui, aonde pode falar com vocês, caso queira fazer bench, realmente para esse papo continuar fora desse podcast. Bom, prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Me coloco à disposição para quem precisar que facilite esse momento aí nas EJs. Pode me encontrar em todas as redes sociais, Cauê Fauster, Instagram, LinkedIn, Facebook. Estamos com o processo seletivo aberto na Yoga, vagas para devs, algumas boas vagas para devs, vagas para diversos times. E todo mês a gente está abrindo mais vagas, estamos em crescimento constante. Coloca lá que vocês descobriram a vaga pelo podcast. E é isso. Valeu. Quero agradecer também, gente, pelo convite. Foi um prazerzaço estar aqui falando um pouquinho, conversando com vocês sobre cultura. E aí, minhas considerações finais que eu deixo, gente. Entendam qual é a cultura organizacional que você está inserido para a empresa que já existe, né? E entendam se vocês precisam estar revisando ela. Se precisar, como comentaram, né? Traga alguma pessoa para facilitar esse momento, procure bens para que esse momento seja construído da melhor forma possível. E para a empresa aí que está começando, né, que vai federar ainda,
entenda qual é a identidade que vocês vão ter, né, enquanto empresa. Também quero me colocar aí à disposição, gente, para vocês estarem me seguindo, me acompanhando. Também deixo aberto para fazer eventos, se vocês precisarem. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, @Nara_Laila. Sigam a página da CJA, gente, lá tem muito conteúdo bacana. A gente está fazendo muito post, a gente está fazendo também artigos. Então assistam, gente, acompanhem a gente. Se vocês precisarem fazer um mente com qualquer área, é muito tranquilo, a gente é muito aberto. E aí eu vou deixar o @ da CJA, @CJA Consultoria. Boa, galera, é um prazerzão, assim, com vocês, estar aqui conversando com vocês nesse AdaptCast. E assim, eu acho que se eu pudesse deixar uma consideração final, eu queria só relembrar vocês que cultura não é aquilo que tá no papel, cultura não é aquilo que tá na gaveta, cultura é aquilo que a gente vive, assim. Então, se ainda tá no papel, se ainda tá na gaveta e não tá no dia a dia da galera, vamos fazer isso tá lá. Eu acho que esse é o meu lembrete final, assim. E, pra gente continuar essa conversa em outros momentos também, tô super à disposição aí. Quem quiser pode me seguir lá no Instagram, entrar em contato, fiquem 100% à vontade. É @nmarcelos. N-E Marcelos, com S no final. É um pouco complexo, mas dá pra achar. E sigam a Juniores também, por favor. Sigam a Juniores, engajem nos posts, salva, comenta e compartilha e curte, faz tudo. E, gente, as vagas que o Cauê comentou, elas vão estar na descrição desse podcast. Então, se você está ouvindo em qualquer agregador, é só olhar no texto, nas observações, nas descrições, que vai ter o link lá, junto com uma sinopse do que aconteceu nesse cast. E então é isso, gente. Sigam o Adapt nas redes sociais. No Instagram é AdaptJR e nosso site é adapt.info. E obrigado por ouvir até aqui. Nos vemos na próxima semana.